Olá, vamos começar agora uma sessão relacionada ao supply chain. A nossa ideia é discutir um pouquinho aqui como mitigar disrupções e otimizar a cadeia de supply chain utilizando dados. Tá? Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Morales, eu sou executivo do grupo de serviços e consultoria da IBM. Tenho uma atuação na linha de supply chain com mais de 15 anos de experiência nesse mercado, sempre trabalhando com a área de supply chain, em consultoria. E vamos falar um pouquinho aqui com relação à supply chain, as interações que a gente tem entre IBM e a SAP. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns slides para acompanhar e a gente conseguir discutir um pouquinho aqui, principalmente o que a gente faz para transformar nosso supply chain em momentos tão complicados e nunca pensados pelo ser humano, tá? Bom, para iniciar aqui, eu trouxe um pouquinho de dados para todos. O primeiro levantamento de dados que a gente trouxe, é importante salientar que essas informações, esse começo de informações que eu vou passar para vocês, aconteceu antes da pandemia, antes do Covid. Então, esses próximos 3 slides a gente tem esse tipo de informação. Primeira informação super relevante, né? A gente fez um levantamento, uma pesquisa com líderes globais, e a gente entendeu aqui que os líderes globais entendem que supply chain, 71% deles entendem que supply chain vai ser quase que o driver de customer satisfaction. Ou seja, 71% deles entendem que a gente vai conseguir atender melhor o nosso cliente, melhorando o nosso supply chain. Uma próxima informação, tá? Olhando para o grupo das 2.000 maiores empresas de manufatura do mundo, 60% dos executivos acreditam que plataformas digitais de supply chain vão transformar o mundo, vão transformar a forma de operar das empresas até o ano de 2024. O terceiro dado para compartilhar com vocês é que 85% dos executivos das empresas de varejo acreditam que a automação inteligente, né, então que a gente chama de intelligent automation, vai ser o guia em como a gente deveria trabalhar, principalmente com a área de planejamento e previsão de demanda, que é uma das linhas de supply chain, né? A gente pode tratar várias linhas de supply chain, que desde a demanda, inovação de produtos, manufatura, transporte, pós-venda, e esse é um dos perfis que a gente pode dizer. Então, é um dado super importante aqui com as principais empresas do mundo. Tá? Aqui uma frase que eu acho que todo mundo já conhece, né, e aprendeu desde a escola, né, que Charles Darwin sempre diz que o mais forte não é sempre quem vai sobreviver, mas quem conseguir se adaptar melhor. Tá? E o mundo vive transformações e a gente estava sempre numa discussão de como transformar o supply chain, como fazer o supply chain ser melhor, independente do que estava acontecendo, para ter ganhos competitivos e vantagens competitivas. Essa sempre foi a ideia que a natureza traz e a gente consegue aplicar para os negócios, principalmente para o supply chain. Complexidade is here to stay, ou seja, a gente está falando que a complexidade, independente de como ela aconteça, ela sempre existiu nas companhias e agora ela existe muito mais, né? A gente tem uma colaboração das empresas com os consumidores, da necessidade do consumidor, da necessidade de informação, e isso aumenta e sempre vai aumentar muito mais a complexidade das companhias e muito mais a complexidade do supply chain, certo? Principalmente por conta de 3 pontos que a gente tenta ressaltar nesse slide, ou seja, o networking entre as empresas, entre os seus fornecedores, entre os seus clientes e entre as empresas como um todo, pensando em plataformas de atendimento. As aplicações, hoje em dia as aplicações elas demandam muito mais necessidade, capacidade, velocidade, menor latência. Isso é super relevante para a gente discutir no mundo de supply chain e principalmente dados. Dados é um novo ouro do mundo, é um novo ouro do mundo corporativo e a gente tem trabalhado bastante em conjunto com a SAP e IBM, claro, né, para conseguir transformar uma forma de nossos clientes trabalharem com dados e conseguir fazer com que os dados trabalhem também para que a gente melhore a cadeia de supply chain. Bom, como que a gente faz isso?
como é que a gente melhora essa cadeia de supply chain, e como o mundo sempre acreditou que conseguiria melhorar a cadeia de supply chain, conectando e sendo colaborativo, tá? Dando visibilidade e fazendo gestão das disrupções da cadeia de supply chain, que é o que acontece muito com a cadeia de supply chain. Ela vai ser influenciada por diversos fatores, diversas características, tanto de mercado, exógenas como endógenas, até dentro das próprias empresas, como a gente entrega melhor, como a gente tem esse delivery the perfect order, ou seja, meu cliente está demandando, meu consumidor está demandando, como eu faço para entregar rápido, como é que eu faço para entregar com qualidade, como é que eu faço para entregar no menor tempo possível. Isso sempre foi o mundo que a gente viveu, o mundo que a gente conseguiu acompanhar nos últimos meses, né? E aí, infelizmente, fomos acometidos aqui por uma pandemia, iniciou-se na Ásia, e a gente tem discutido bastante isso. Acho que o foco de todas as palestras são em cima das questões relacionadas ao Covid. Isso aconteceu, começou na Ásia no final do ano, a gente teve diversas disrupções das empresas, do consumidor, da forma de reagir, como reagir, e a gente vive um novo cenário. E qual que é esse novo cenário e que impacta completamente tudo que a gente está falando de supply chain? 4 pontos super importantes, a gente poderia listar diversos pontos aqui, mas vamos focar nesses 4 pontos e trabalhar principalmente esses 4 pontos, tá? Aumento de volatilidade da demanda, ou seja, anteriormente as empresas sempre trabalharam muito com entender a sua demanda, para conseguir atender melhor o cliente na velocidade necessária e com o produto necessário. Por conta da pandemia, a gente encontrou diversas volatilidades de demanda, produtos que tinham uma determinada característica de demanda que aumentaram muito mais durante o período, produtos que tinham uma certa característica de ter um volume elevado de demanda e que despencaram. A gente consegue acompanhar isso, principalmente em empresas de bens de consumo, de alimentos, de varejo. Então isso aconteceu muito. Isso, óbvio, vai influenciar o segundo ponto, que a gente está falando aqui, flutuações de inventário. Temos alguns casos já clássicos no Brasil, onde redes de varejo tiveram stockouts de, por exemplo, papel higiênico durante o início da pandemia, não conseguiu atender o cliente, tentaram reagir, reagiram, providenciaram, compraram mais produtos e matéria-prima para produzir, em alguns casos, esse material, e hoje em dia tem estoques elevadíssimos, ou seja, essa flutuação do inventário ela tem acontecido e a gente tem buscado se adaptar e adaptar junto com os nossos clientes para reduzir essa flutuação de inventário. Terceiro ponto, restrições de logística. De novo, a gente ainda está passando pela fase de pandemia, a gente teve uma quarentena que foi implantada no Brasil, que impactou muito a característica de distribuição, a característica da logística, a disponibilidade de mão de obra. Isso influenciou muito, aumentou o custo para diversas empresas. A gente tem trabalhado muito com os nossos clientes para reduzir isso, e com parceiros também. E aqui um ponto super relevante que conversa com os outros três, né, que a gente está chamando aqui de mudança da rede de supply chain. Por conta de quarentena, por conta de restrições, em alguns casos, algumas empresas tiveram que mudar o seu fornecedor, mudar a origem da sua matéria-prima, mudar o destino do seu produto, da sua exportação, até do seu mercado interno. Então, isso foi super relevante, isso afetou não só o Brasil, óbvio, mas todas as cadeias, empresas de supply chain no mundo. Mais um pouquinho de dados aqui, algumas informações relevantes, tá? Principais desafios encontrados durante essa fase de Covid-19, tá? Os principais aqui. O primeiro de todos, disponibilidade de matéria-prima e componentes. 68% dos entrevistados nessa pesquisa apontaram isso como sendo o pior e mais relevante desafio. E por que isso? Simplesmente porque é complexo numa situação onde você tem restrições, você conseguir encontrar matéria-prima por falta de mão de obra, por falta de produção dos componentes dessa matéria-prima. Isso influenciou muito as empresas. Volatilidade da demanda, 64%, é o que a gente comentou bastante aqui, e vai estar muito ligado com os pontos que eu quero comentar com vocês e passar. Você conseguir comunicar e ter respostas dos seus fornecedores, tá? Então, muitos momentos, por falta de braço, mão de obra, ou até recursos para conseguir conectar
com os clientes, os fornecedores tiveram esse tipo de problema. Acho que todas as empresas acabaram sofrendo isso. Um varejo que tentou comunicar-se como empresa de bens de consumo, de produção de alimentos, produção de bens duráveis e não duráveis, empresas de tecnologia, de serviços, enfim. Isso foi um desafio muito grande que a gente encontrou durante essa fase e ainda estamos passando durante essa fase da Covid-19. Logística e transportes, disponibilidade, de novo, durante toda a fase de restrição, essa disponibilidade de mão de obra, de logística e de transporte, ela reduziu muito. Então, as empresas encontraram muita dificuldade de conseguir encontrar parceiros para fazer a simples entrega de um produto, para fazer a movimentação de uma matéria-prima, a movimentação de um produto acabado da fábrica para o centro de distribuição. Então, isso aqui foi um dos principais problemas encontrados não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E um último ponto, que isso também totalmente relacionado, interrupções nos centros de distribuição. E a gente pode até completar não só nos centros de distribuição, mas também na manufatura. Por conta do avanço da pandemia e das contaminações, a necessidade de fazer a mudança da mão de obra dentro tanto dos centros de distribuições como dentro das manufaturas impactou muito. Ou seja, eu tinha uma força de trabalho e em alguns casos, durante o começo da pandemia, ou alguns casos específicos, as empresas encontraram 20%, 30% de toda a sua mão de obra com algum tipo de sintoma ou realmente com uma confirmação de ter a Covid-19. Então, isso acabou interrompendo muitas operações de algumas empresas. Aqui algumas frases que a gente captou de alguns dos clientes, né? Como que a gente faz para analisar a quantidade de informações e localidades e melhorar nossa cadeia de supply chain durante esse momento de Covid? Como é que eu faço para entender se eu tenho o meu melhor inventário no local certo, na quantidade certa, e decorrentes dessas variabilidades de demanda e previsão de forecasts? Como é que eu faço para atender eventos onde eu não tenho, solicitações onde eu não tenho estoque? Como é que eu faço para reagir mais rápido? Como que eu faço para entender os meus níveis de estoque? Como que eu faço para garantir que eu não vou ter nenhum tipo de problema? E como é que eu faço para trazer novos fornecedores? Então, aqui a gente começa a já dar um pouquinho mais de mergulho em algum daquelas necessidades, daqueles desafios que eu apresentei nos slides anteriores. Ou seja, como é que eu faço para atender o meu cliente? Tá? 4 grandes pontos que as principais indústrias do mundo estão buscando a SAP junto com a IBM tem praticado e tem trazido para os clientes. Tá? Primeiro, essa necessidade de demanda e de calcular as demandas dos nossos clientes. Isso é um ponto importantíssimo para mitigar os problemas que a gente apresentou, que a gente apontou anteriormente. Como que a gente faz para localizar os nossos inventários? Ou seja, entender quanto que eu realmente tenho disponível para atender o meu cliente. E fazendo um parênteses aqui, né, provavelmente as pessoas acabaram durante o início da pandemia aumentando muito mais o consumo e o mercado está apontando isso, aumentar muito mais o consumo de compra pela internet. Então, trabalhando com compra de qualquer produto, seja alimentício, seja vestuário, enfim. E a gente entendeu muitas vezes que a dificuldade de saber onde está o seu produto. Então, você podia colocar um pedido numa compra online de um varejista, confirmar e depois você acabava recebendo algumas alterações, algumas sugestões de novos produtos e nova forma de atender, porque a dificuldade de encontrar o produto daquela necessidade que o cliente colocou e onde estava aquele produto não era tão fácil. Então, a gente tem trabalhado muito em encontrar onde está esse produto. E hoje, óbvio, né, a gente encontra muitas empresas no Brasil que têm essa capability de ter uma melhor visibilidade do seu inventário, do seu estoque. Como é que a gente faz para otimizar a distribuição dos produtos? Tanto internamente, movimentações de um CD para uma fábrica, entre fábricas, assim como também atender o cliente final. Isso aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre visibilidade para otimizar e como otimizar utilizando tecnologias. E o último ponto aqui, super relevante, é como que a gente faz para ter um forecast de demanda mais inteligente e real-time, que é o mais necessário para todos, principalmente nesse momento de alta volatilidade
dos estoques e principalmente uma alta volatilidade da demanda. Curto prazo, quais são as principais táticas estratégicas que a gente tem trabalhado junto com clientes para abordar e para melhorar essa abordagem de supply chain e da cadeia de fornecimento, tá? Rebalancear força de trabalho, comentei um pouquinho isso, né? No fim das contas, quando você tem um centro de distribuição parado, como é que você faz para melhorar e mantê-lo trabalhando? Fazer uma realocação da força de trabalho. Realocar produção nas linhas de produção de produtos em suas linhas disponibilizadas. Um outro ponto super relevante, com 86%. Instituir novas políticas de comunicação com os consumidores. De novo, a gente teve muita ruptura na comunicação entre o fornecedor, cliente e produtores. Então, essa foi uma das estratégias de curto prazo. Melhorar a comunicação com os fornecedores. Tá? Terceiro ponto, em alguns casos, descontinuar e parar de produzir alguns produtos. Comentei com vocês, alguns produtos, a demanda aumentou relativamente bem, muito a demanda, e alguns produtos que tinham uma demanda alta reduziram muito. O que eu posso fazer se eu tiver essa disponibilidade de trocar, de parar uma linha de produção ou de colocar um novo produto? Essa foi uma das soluções de curto prazo. E aqui, um último ponto é buscar novas oportunidades de fazer a entrega do produto para o cliente e ter uma logística diferenciada, diferente e consiga atender a necessidade. Essas foram estratégias de curto prazo. Agora, um pouquinho de estratégias de longo prazo, e aqui é onde eu quero entrar mais no detalhe com vocês. Tá? De novo, vivemos um momento onde estamos numa pandemia e o ideal é que isso em breve acabe. E o que a gente tem que fazer no futuro, olhando para até o começo da discussão, os primeiros slides que eu mostrei para vocês. Primeiro, trabalhar com uma forma ágil e utilizando workflows. Tá? Esse eu acho que é uma parte super relevante, o mundo tem pedido isso como uma nova tecnologia. Então, você e trabalhar com desenvolvimento, entrega ágil e com workflows inteligentes. Melhorar a visibilidade end-to-end dentro das organizações. Acho que esse é um ponto super importante, é você fazer com que toda a complexidade que a gente também já apresentou, ela seja trabalhada dentro da organização e que você tenha uma visão sistêmica de tudo que acontece end-to-end para todas as pessoas dentro da empresa. Integrar novas tecnologias, automação, IoT, blockchain, 5G, são novas tecnologias que vão vir no futuro e a gente entende que são tecnologias que vão aportar muito em supply chain, que vão ajudar muito o supply chain das empresas a melhorar. Manter sempre alternativas, e esse é um ponto super relevante, alternativas de supply e logística dentro das companhias. Então, você conseguir fazer com que a sua carteira de fornecedores seja mais ampla e você tenha opções durante momentos de crise, como a gente está acompanhando agora. E, para finalizar esse slide aqui, falar um pouquinho de como a gente gostaria de ter o tão desejado e sonhado real-time de informações. Óbvio, inteligência artificial vai nos ajudar muito a ter esse tipo de capability dentro das empresas. Só mais um slide muito simples aqui para tentar resumir o que a gente tem dito, né? Na verdade, a gente escuta muito isso de que as companhias acabaram indo para uma transformação digital muitas vezes forçada por conta do Covid-19, isso é inegável dentro de todas as empresas. E o que isso acabou fazendo? Acabou fazendo essa aceleração da necessidade de integrar o supply chain para reduzir volatilidades, conseguir entregar melhor previsão de demanda, redução de estoques, atendimento melhor, transporte melhor, enfim. Um resumo de como a gente acredita que, infelizmente, a Covid nos acometeu, mas ela tem trazido algumas evoluções que estão sendo adiantadas por conta desse momento que a gente tem passado. Como que a gente faz para trabalhar melhor? E aqui um ponto super específico, planejamento, que é o que eu quero focar com vocês. Como é que a gente faz para trabalhar melhor essa questão de planejamento? De novo, times ágeis, formas diferentes de trabalhar, e aqui estou mostrando um pouquinho de uma visão onde você olha para discussões mensais, discussões diárias, mas, de novo, trabalhando totalmente correlacionados, todos os campos de supply chain relacionados com planejamento e também não relacionados com planejamento. Ou seja, como planejar melhor sua demanda, como planejar
melhor sua produção, como você ter discussões executivas para apresentar cenários, como você transportar essas discussões para questões financeiras, para questões de supply chain mesmo, de constraints do supply chain, como descobrir, como fazer uma gestão das ordens, ou seja, dos pedidos que os seus clientes estão colocando, como fazer isso e monitorar as entregas, como realmente implantar isso junto, e muitas vezes a gente trabalha com clientes, e os clientes não têm uma necessidade somente externa, mas também interna, ou seja, eu preciso entender como é que eu faço para colocar isso para dentro da cultura da minha empresa. E um ponto super relevante aqui e muito relacionado com o Covid é como é que a gente faz para ter uma sensibilidade na demanda no curtíssimo prazo. Tá? Pontos importantíssimos que eu quero tratar aqui com vocês para melhorar a experiência do cliente. Né? E aí, quando a gente chama o cliente, pode ser o cliente final, pode ser o cliente interno das empresas hoje. Primeiro, sempre drivar o forecast em cima de dados. E é um ponto super relevante, de novo. A mina de ouro dos dias atuais são os dados. Ou seja, como é que a gente faz para ter dados robustos que vão ajudar a melhorar a previsão e o forecast de demanda. Segundo, como é que a gente faz para simular cenários? Ponto super relevante e muito demandado pelas empresas, tanto para a IBM como para a SAP, a capacidade de simular cenários mudando algumas variáveis, super relevante. Terceiro ponto, construção, idealização e implantação do que a gente chama de Supply Chain Control Tower, ou seja, conseguir ter uma célula que olhe o sistema, que olhe integrado tudo que está acontecendo dentro de uma empresa relacionado com supply e, óbvio, depois isso pode ser muito mais expansivo e atingir outras áreas, como, por exemplo, marketing, toda a parte financeira, legal, novos projetos, enfim, que pode ser um embrião para construir uma torre de controle mais expansiva dentro das empresas. Como utilizar inteligência artificial dentro de demand planning e demand sensing? Óbvio que aqui a gente tem um campo super importante para seguir, para atender. A IBM tem trabalhado muito forte nisso, a SAP tem trabalhado muito forte nisso. Você ter algoritmos de machine learning que vão te trazer informação em real time para melhorar essa demanda, esse demand sensing de curtíssimo prazo. Consolidar tudo isso e conseguir ter o que a gente chama de Intelligent Resolution Rooms, ou seja, de alguma forma, com o uso da tecnologia, uso de software, de aplicações, de plataforma, você conseguir responder e ser responsível com mais velocidade às decisões que o meu mundo está pedindo. Ou seja, ter informação não adianta só ter informação, eu preciso agir em cima dela. Então, essa questão de resolution rules é super relevante para a gente. Tá? E o último ponto aqui é como a gente faz para ter uma alocação dinâmica de estoques. Ponto que eu comentei, eu posso ter 2 pontos de abastecimento, eu posso solicitar um produto para um ponto A e ele não está no ponto A. Como é que eu faço para reagir e buscar esse produto no ponto B, levar para o ponto A e conseguir atender o cliente? Tá? Pontos super relevantes aqui, tem uma série de pontos a serem discutidos e explorados dentro das empresas. Como fazer isso? E aí acho que é um ponto que a gente já passou aqui e já conseguiu exaurir um pouco. A gente precisa, de alguma forma, conseguir linkar tecnologia, ou seja, inteligência artificial, mais machine learning, com algumas questões de control tower, que a gente tem trabalhado bastante, para conseguir integrar toda a parte de planejamento e também toda a parte de supply chain, para atender o nosso cliente final. E como é que a gente faz isso? Simples. Colaboração no planejamento, ou seja, utilizar ferramentas como o próprio Integrated Business Plan da SAP, que tem essa capacidade de ser colaborativo e ajudar com que as empresas consigam linkar todos os elos e os silos dentro de uma empresa e quebrar esses silos para que aconteça tudo de uma forma integrada. Tá? Como a gente faz para melhorar o forecast e o demand forecasting e o demand sensing também, utilizando inteligência artificial? Como a gente faz um ponto super importante para que o nosso planejamento seja touchless, ou seja, em alguns pontos o planejamento não precise ter uma revisão, ele aconteça
com o uso de tecnologia, com o uso de informação, com o uso de dados, sem a necessidade de validação ou verificação do que os sistemas estão apontando. E, de novo, tem uma visibilidade super relevante end-to-end da cadeia. Aqui um pouquinho mais, esse aqui seria um slide só para apresentar um pouquinho de números com relação à utilização. Então, a gente está falando aqui, ter inteligência artificial pode melhorar de 20 a 30% o seu forecast accuracy, um pouquinho sobre Sense Response, você ter tecnologia utilizando RPA, utilizando Machine Learning, utilizando, em alguns casos, até chatbot, você pode melhorar e reduzir os seus inventários de 5 a 10%. E aqui só uma série de informações e dados que eu gostaria de compartilhar, uma visão super high level para vocês, de ganhos e benefícios que a gente tem utilizando esse tipo de dado, esse tipo de tecnologia. E como a gente tem feito isso? IBM e a SAP. Foco principal, supply chain inteligente. Então, hoje, sistemas e aplicações e plataformas da SAP nos têm ajudado muito. Então, a gente vê o SAP S/4HANA, o próprio Integrated Business Plan, eu comentei com vocês, o famoso IBP, o Ariba Network, que é muito utilizado para colaboração, o SAP Leonardo, que é uma base super relevante para que a gente consiga conectar todas aquelas tecnologias que a gente apresentou, então, IoT, inteligência artificial, 5G no futuro, blockchain. Então, a SAP tem trabalhado muito forte para conseguir colocar isso, para ajudar nessa jornada de transformação de todos os clientes. Visibilidade, o cliente centrado e inovações de negócio. Então, as plataformas hoje elas possuem isso e a SAP tem trabalhado muito em cima disso. Ser simples, acho que é um ponto super relevante. Tenho uma experiência já com o Integrated Business Plan e ele traz uma simplicidade que as empresas sempre buscaram, então é uma ferramenta muito mais amigável e fácil de usar e intuitiva, tá? Que vai sempre trazer esse penúltimo ponto, que é Improve Customer Experience, e aí o Customer Experience é de quem está usando a plataforma, isso é super relevante. Ter uma visão end-to-end, acho que é a palavra que eu toquei algumas vezes aqui, sempre será tocada, então visibilidade end-to-end. E, de novo, hoje, a parceria que a gente possui, IBM e SAP, sempre trabalhar com cloud, então temos as soluções IBM que estão muito ligadas com as soluções SAP e nos trazem muito ganho competitivo para os clientes também. Últimos 2 slides, aqui um guia prático de como a gente deveria transformar o supply chain das empresas. Primeiro, transformar essa experiência de planejamento, ela é super relevante. Estabelecer centros de excelência, control towers, e ter toda a informação, capturar a informação para ser utilizada pelos clientes, pelas empresas. Leverage the visibility control tower, ou seja, dar visibilidade dentro da control tower, que eu comentei também. E, de novo, ter uma estrutura, uma arquitetura moderna para toda essa questão de planejamento que vai influenciar toda a parte de armazenagem, toda a parte de distribuição, toda a parte de movimentação interna e externa, toda a parte de logística reversa, toda a parte de distribuição, que vai impactar muito o supply chain. Eu costumo dizer que o planejamento é o começo de todas as empresas. Então, planejar correto é a chave para conseguir atender melhor e com mais assertividade. E só para fechar, um último slide que detalha um pouquinho sobre o que eu falei, mas também vocês eu estive aqui. Eu acho que consegui cobrir todos os pontos. Gostaria de agradecer muito o tempo que me foi dado aqui. Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de necessidade, estou à disposição. E façam perguntas, me mandem dúvidas, os meus dados serão compartilhados com todos. Muito obrigado, espero que todos estejam seguros em casa, com as suas famílias, bem de saúde, e vamos atravessar muito bem essa fase que está um pouquinho conturbada, mas vamos ver os pontos positivos no futuro, não só nas nossas vidas, mas também na vida das empresas e no supply chain, uma das coisas mais interessantes a se discutir. Muito obrigado.